dessa pregação que nós vamos iniciar é a escuta profética. Um tema belíssimo e que muito se foi falado no nosso workshop, mas também no ENF, que nós precisamos ouvir o Senhor. Nós, principalmente nós pregadores, não temos escutado mais. E lá o padre nos disse que aqui, quem quer ter língua de fogo, quem quer anunciar com entusiasmo, com ousadia, sem medo, irmãos, quem é que deseja ser esse pregador que chega no nosso grupo de oração e anuncia? Primeiramente a gente tem que crer. Lembra? Não lembro se foi ano passado ou ano retrasado que eu estive aqui também, trazendo uma fala do Leandro, e ele nos dizia que nós, pregadores, que o Senhor havia revelado também no tempo em que ele andava pelo Brasil, que nós já não pregávamos mais, nós não acreditávamos naquilo que nós pregamos. Nós simplesmente vamos à frente ali e eu estou aqui, primeiramente, eu não acredito mais naquilo que eu prego. E primeiramente, para que nós tenhamos essa língua de fogo, eu preciso acreditar naquilo que eu estou pregando. Eu preciso acreditar que aquilo que eu estou anunciando é o próprio verbo que se fez carne. Eu preciso acreditar que a partir do momento em que a palavra começa a ser proclamada, eu anuncio uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus. Mas, irmãos, para que eu e você possamos anunciar, para que eu... Você me escuta sem microfone? Ai, gente. Para que eu e você possamos anunciar sem medo, com entusiasmo, crendo mesmo, que nós anunciamos esse Jesus vivo, ressuscitado, nós precisamos ter um ouvido de fogo. Nós precisamos ter nossos ouvidos na boca de Jesus. E é assim que ele inicia falando sobre esta questão do nosso ouvido de fogo, de termos a escuta, de termos um ouvido aguçado na boca do Espírito Santo. E nós vamos iniciar com uma palavra que está lá no Evangelho de São João, João 15, 14 e 15. Padre Eduardo disse que a nossa Bíblia tem que ser igual a Alexia, tem que ir patufo, abrir rapidinho, porque são muitas palavras que nós iremos iniciar hoje. João 15, 14, 15. E vai nos dizer assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz meu Senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Nós, pregadores, irmãos, precisamos escutar de quem? Precisamos escutar de Jesus, porque Jesus ouviu do Pai. Não existe eu vou falar aquilo que eu quero. Eu preciso estar diante de Jesus para escutar aquilo que ele ouviu do Pai. O meu ouvido precisa estar na boca de Jesus, porque ele ouviu do Pai. Aquilo que ele ouviu do Pai, ele vai falar para nós. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, que se caso nós não temos esse momento de escutar o Senhor, irmãos, nós vamos falar muito sobre isso. A gente precisa gravar esta palavra no meu coração. Eu vou à frente anunciar aquilo que eu ouvi do meu Senhor, porque o Senhor ouviu do Pai. Eu não anuncio aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Eu anuncio aquilo que o Senhor me fala, aquilo que Ele ouviu do Pai. E é por isso que eu e você precisamos, irmãos, ser como o discípulo João, que era um discípulo amado, vai nos dizer a palavra, não é? Quando Jesus está lá, ele vai revelar que entre eles haveria ali um traidor. Para quem que Jesus revela? Quem sabe me dizer? Para quem que Jesus revela um dos segredos mais dolorosos, que seria Judas que iria trair ele? João. Porque João estava onde? João estava deitado no peito de Jesus, ele estava inclinado, né? No grego vai dizer que a palavra, deixa eu ver aqui como que diz na palavra certinha, só para eu
conosco, irmãos, sobre um piloto de avião. Olha, não sei se aqui tem algum piloto, não sei, né, irmãos? Olha, pensa no povo que sofre esses pilotos. Eu sou engenheiro ambiental e na faculdade nós estudamos sobre as nuvens, os formatos das nuvens, e os pilotos, eles estudam isso muito afinco, né? E foi uma das matérias que eu falei, meu Deus, que trem difícil, gente. A gente tinha que olhar as nuvens e interpretar se ela estava mais redondinha, ela tinha um nome, e os pilotos, eles vão estudar isso para entender, né, sobre a questão do tempo, se vai chover, se não vai, tempestade. Muito interessante. E eles também, através dele, o Senhor vem falar conosco. Porque quando o piloto ele está em formação, o que ele tem que passar, ele tem que viver. Ele tem que escutar da torre do comando em várias línguas e com muitas interferências. Porque ele está conduzindo um voo comercial. Então, se lá ele está voando, acontece alguma coisa, começa uma pane, vai dar aquele circuito, um monte de interferência, talvez ele vai tentar contato com outros países, a gente não sabe, e vai dar aquele trem lá, né? E ele tem que conseguir, no meio de tudo isso, de todo esse ruído, escutar a voz que está lá no comando, aquele que direciona ele. E por que o padre usou esse exemplo para nós? Porque nós também precisamos ter esse ouvido aguçado no Espírito Santo e saber interpretar aquilo que o Senhor está nos dizendo. No meio do nosso dia a dia, da nossa correria, da nossa agitação, eu preciso ter esse ouvido aguçado para escutar aquilo que o Senhor tem a me dizer, aquilo que o Senhor quer falar comigo, essa intimidade com o Senhor, amém? Então, primeiro ponto, ter esse ouvido aguçado, assim como um piloto, e saber decifrar a voz do Espírito Santo. E agora, irmãos, nós vamos para a palavra realmente que dá tema a essa pregação, e é através dela que a gente vai fazer agora um mergulho. Aperte os cintos aí, e agora a gente vai mergulhar nessa palavra. Então, enquanto vocês, eu mergulho aqui no meu roteiro também, para que eu não deixe passar alguma informação importante. Vocês já vão tomando a palavra em Marcos, capítulo 7, 31. Irmãos, eu quero falar algo que eu deixei de falar, né? Eu vou seguindo o roteiro para que eu não perca informações importantes, porque o padre ele foi muito cirúrgico, e algo que eu não disse, e que ele nos colocou assim. Por isso que nós precisamos ter esse ouvido aguçado e escutar. E nós não podemos ser desonestos de achar, como ele nos diz, eu vou pregar para os pregadores do Brasil. Nós estávamos em sei lá quantos mil pregadores na workshop, eu acho que era a pena mais comprida. Eu vou pregar e escutar o Senhor para pregar para os pregadores do Brasil, mas lá no meu grupo de oração, que tem 5, 10, 15, 20 pessoas, não, eu não vou me preparar. Vou escutar o Senhor, vou chegar lá e vou falar o que eu quiser. E o padre vai nos dizer, eu quero falar a palavra dele, porque o padre tem autoridade. E ele vai nos dizer assim: se eu e você não escutamos o Senhor, ou nos preparamos somente para pregações grandiosas, em retiros ou eventos maiores, você e eu somos um criminoso. Ele vai declarar, ele declarou com todas as forças, que nós iremos padecer no purgatório. Eu e você iremos ser cobrados por essa pregação mal feita, pelas pregações em que nós não ouvimos o Senhor, em que nós demos de nós mesmos aqueles. Não existe, irmãos, uma pregação, como eu posso dizer, uma pregação mais importante. Porque aqui eu vou pregar 1 hora, lá no meu grupo de oração eu prego 15 minutos, lá no Gol eu prego 5 minutos. Não existe isso, irmãos, porque nós anunciamos Jesus. Existe sim, às vezes uma pregação aqui que é um pouco maior, nós temos um pouco mais de tempo para se aprofundar. Mas então que nós tenhamos esse zelo, que não existe pregação mais importante. Precisamos ter o mesmo zelo com uma pessoa, com 5, com 20, com 1000, não sei aquilo que o Senhor vai nos confiar. Porque eu e você estamos conduzindo almas.
nós estamos lidando com almas e nós iremos ser cobrados pela nossa safadeza, pela nossa preguiça. Amém? Então, só para deixar claro um detalhe importante que eu tinha deixado passar, lembre-se que nós somos um criminoso se nós não nos prepararmos. E agora, irmãos, nós vamos começar então com uma palavra de Marcos, capítulo 7, 31. Vai dizer assim, deixa eu voltar aqui para mim. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusestes a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhes o dedo nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfeta, quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Então, essa é a palavra que nós vamos trabalhar e nós vamos ir detalhando cada partezinha dela e entender o que o Senhor quer nos direcionar através da escuta profética. E o primeiro detalhe, irmãos, que nós vamos entender aquilo que o Senhor tem a nos direcionar, é que eu também nunca fui para Israel. Nunca fui, né? Então eu vou rezar igual o padre diz. Ele rezou 9 anos para que o Senhor levasse ele para lá. Tomara a Deus que nós tenhamos a oportunidade, que não foi, não sei se aqui alguém foi, de um dia ir para lá. Mas lá não existe mar. Existe o lago, né? O lago de Genezaré. A gente vai conhecer por alguns outros nomes também. E uma curiosidade, vocês já se perguntaram por que mar? Por que a palavra mar? Se lá não tem mar? Ou vocês sabiam que lá não tinha mar? Já tinham se perguntado, pesquisado que lá não existe mar? Mas por que o evangelista vai nos trazer a palavra mar? Nós, pregadores, precisamos ser pregadores curiosos. Precisamos esmiuçar a palavra de Deus. Por isso que a nossa formação é tão eficaz. Nós vamos aprendendo na nossa formação tantas formas, irmãos, né, de preparar o nosso roteiro, de estudar a palavra de Deus. Por isso que a nossa formação é inspirada pelo Espírito Santo, para que a gente tenha subsídio para ir fazendo esse mergulho na palavra de Deus. E a palavra mar, o significado bíblico, ela vai ser o símbolo da morte, do orgulho, do pecado. São Tiago vai dizer que o orgulho é como as ondas do mar. Então, o mar é o símbolo da morte, é o símbolo do mal. Por isso que Jesus chamou os discípulos às margens do mar da Galileia, que era um povinho orgulhoso. E a palavra mar também, irmãos, para os judeus, eles acreditam que é o símbolo da morte. Por quê? Porque os pescadores, eles iam, né, saíam de casa para pescar, e o que acontecia? Eles naufragavam. Então, grande parte dos pescadores acabavam afundando e morriam. E para os judeus, então, o mar também é o símbolo da morte. E lá, para eles, habitam o monstro do mar que chama Leviatã. Deixa eu só confirmar se é essa a palavra. Leviatã é o monstro do mar. Por quê? Porque, né, os pescadores saíam das suas casas para pescar e eles acreditavam que esse monstro do mar, Leviatã, era o que puxava os pescadores e eles afundavam. Então, quando um pescador saía da sua casa, né, os familiares já começavam a rogar a Deus para que o Leviatã não levasse os seus familiares, pais, esposos, e ali, né? Mas o que isso tem a nos dizer, irmãos? O que, né, essa questão da palavra mar, morte, tem a nos dizer? Então, vai nos dizer também uma outra curiosidade. Essa a gente conhece, mas não tinha lido com essa atenção. Então, irmãos, só um
seu evangelho falando que o lago da Galileia, o lago de Genezaré, era mar, é para dizer que ali estava a região da morte, a região do pecado. E ele quer enfatizar que ele vai passar, que Jesus passa pela região da morte e ali vai ter o fruto da ressurreição também. Já nós vamos entender isso aí, que ele vai passar ali por aquelas 10 cidades. Mas um fato interessante também é que Jesus vai andar sobre o mar. Jesus caminha sobre o mar. E Pedro caminha sobre o quê? Sobre o mar ou sobre as águas? Sobre as águas. É interessante que na palavra vai nos dizer que Jesus caminha sobre o mar, mas Pedro anda sobre as águas. E o que isso quer nos dizer? Que Jesus, ele pisa Leviatã. A morte está debaixo dos meus pés. Eu estou andando sobre tudo que mata os homens. Eu ando sobre a morte. Depois Pedro vai andar sobre as águas e não sobre o mar, porque Pedro ele anda sobre aquilo que nos distrai. E o que isso quer nos dizer? Que a minha pregação e a sua pregação também precisa levar, primeiramente nós e toda a nossa assembleia a caminhar sobre as águas. A nossa pregação, irmãos, ela precisa passar pela morte e gerar um fruto de ressurreição. Ela precisa alcançar os corações que estão lá, atingir a morte, que é o pecado, e aquele irmão, ele precisa sair daquele grupo de oração, de onde o Senhor nos enviar, ressuscitado, pela palavra de Deus que é anunciada, porque é Jesus que pisa Leviatã. E esse é o meu papel e seu, e para isso eu preciso ter um ouvido aguçado para escutar aquilo que o Senhor vai me conduzir, para que a minha e a sua pregação ressuscite aqueles irmãos, para que a minha e a sua pregação incomode os nossos corações, primeiramente a nós, irmãos. Quantas vezes nós preparamos uma pregação e a gente fala, como que eu vou pregar isso? Eu preciso ser lapidado nessa área. Mas aqui ninguém é mais santo que o outro, estamos em processo, né? Lutando pela santidade. Então grave isso, a minha pregação precisa levar o nosso irmão, a nossa irmã a caminhar sobre as águas, para que ela também seja esse fruto, que Jesus passe pela vida dela, gerando esse fruto de ressurreição. Então, esse é o significado da palavra mar. Meu Deus, é como diz o padre, aqui a hora passa demais. Amém, irmãos? Irmãos, então vai ser assim, como é uma pregação mais formativa, nós vamos junto com o roteiro para que a gente não se perca. A Viviane estava lá e ela foi cheia de detalhes, né, Viviane? É lógico que o padre foi ele que preparou, então ela sai de uma outra forma. E aqui nós vamos acompanhando os detalhes para que a gente não perca a essência dos vários recados que o padre nos deixou, que o Espírito Santo inspirou ele. E agora, irmãos, nós precisamos voltar para a palavra. Vamos lá. Nós começamos então, ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia. Paramos aqui. No meio do território da Decápolis. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe pusestes a mão. Alguém está com a Bíblia da Jerusalém aberta aí? Eu estou. Eu perguntei, eu que estou, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês como vai dizer a Jerusalém. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que lhe pusestes a mão sobre ele. E agora, irmão, nós vamos entender algumas curiosidades sobre essa questão. Surdo mudo, né? Vai dizer então que não quer dizer que ele era mudo, ele era gago, né? Ele não é que ele não falava, lógico, né? Geralmente quem não escuta não fala, mas a palavra vai nos dizer que ele era gago. Então só deixa eu pegar aqui no hebraico. Deixa eu só pegar aqui. Isso, eu só queria confirmar. Na tradição judaica, vai dizer que não é que ele era gago, ele falava com dificuldade. Esse é o termo que a tradição judaica vai nos dizer. E o que isso quer significar? Vai nos dizer também
os judeus vai nos contar que Moisés, ele também tinha a língua pesada. Então, na tradição judaica, perdão, não é o termo gago, é língua pesada. E Moisés também tinha essa língua pesada. Por quê? Porque Jesus disse assim: você vai lá e vai salvar o meu povo. Ele disse que esse povo não vai me escutar. Ele pega e fala assim para Moisés: então você vai ficar com a língua pesada porque você tem que acreditar naquilo que eu estou te falando, não naquilo que você está vendo. Então fica com a língua pesada, porque a gente vive de fé e não daquilo que nós vemos. Nós vivemos daquilo que nós escutamos do Senhor. O Senhor às vezes nos manda fazer certas coisas que a olhos humanos a gente fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Como que eu vou falar isso para o irmão? Irmão, né? Levanta-te e anda. Como que, né? A gente está vendo ali um cadeirante, por exemplo, tipo, meu Deus, não. A olhos humanos eu vou ver, talvez eu vou ter medo, mas eu vivo daquilo que eu vejo, eu vivo daquilo que eu escuto, eu vivo da fé. E por isso que Moisés desacreditou na boca de Deus, e ele acreditou naquilo que ele estava vendo. Então Jesus deixou ele, Deus, né, no caso, deixou ele com a língua pesada, porque ele desacreditou da voz de Deus. E quantas vezes não somos eu e você, irmãos, que desacreditamos naquilo que o Senhor nos fala? Acreditamos mais naquilo que o irmão vai nos dizer, ou daquilo que nós estamos vendo, do que aquilo que o próprio Senhor nos disse. Quantas vezes nós escutamos o Senhor, estamos lá no nosso santuário, na nossa Jerusalém, nós escutamos o Senhor, e a gente sai daquele quarto, do nosso momento de oração, diante do sacrário, com o coração saltitante. E às vezes a gente vai partilhar com um irmão, por exemplo, como é o seu nome? Tainá? Tainá, o Senhor me disse isso, e a Tainá falou: ah, foi o Senhor não, e não sei o quê. E tudo aquilo que eu escutei do Senhor, que eu estava deitado no seio do Senhor, eu passo a desacreditar, porque a Tainá disse que aquilo não é verdade. Quem é a Tainá na fila do pão? Perto daquilo que eu ouvi do Senhor, irmãos. É lógico, a gente tem que ter discernimento se de fato é o Senhor que está nos falando, né? Às vezes a gente quer falar que o Senhor fala, mas ele também não está falando. Mas precisamos acreditar naquilo que o Senhor está nos dizendo. Por isso que eu e você precisamos ter essa escuta aguçada, o nosso ouvido deitado ao seio de Jesus, para que nós não vivamos daquilo que nós vemos, mas que a gente passe a viver da fé, daquilo que escutamos do Senhor. E ainda ele vai continuar a nos dizer também, irmãos, que a gente precisa ter um discernimento nos nossos testemunhos, porque muitas vezes nós vamos testemunhar, né? Principalmente no nosso grupo de oração, a apostila 2, ela tem um módulo só de como nós testemunharmos o nosso grupo de oração, como nós acrescentarmos o testemunho no nosso grupo de oração. E é por isso que eu e você precisamos ter esse ouvido aguçado, para que no momento em que nós começamos a testemunhar, né, na nossa pregação, eu não passe a me exaltar, a falar de mim, a dar de mim: olha o que Jesus fez, gente, essa obra-prima. Eu preciso exaltar o Deus que trabalhou em mim. Por isso que nós precisamos ter esse ouvido, para que a gente não se perca e dê de nós mesmos, né? E dê daquele que Deus transformou em nós, daquele que Deus trabalhou em nós, né? Que a gente possa lembrar que Jesus é o centro da nossa pregação, que é Ele que nós devemos anunciar. Precisamos mostrar para os nossos irmãos quem é o centro, aquilo que o Senhor fez em nós. Não se esqueça, né? Até nisso também, essa escuta aguçada, para ver como que nós vamos preparar o nosso roteiro. A gente já aprendeu uma formação que não é sempre que a gente vai enquadrar ali em testemunho, mas quando o Senhor nos inspirar, a gente vai ter aquele zelo, para que a gente não dê de nós mesmos, para que eu não seja o máximo e esqueça de anunciar que o máximo foi aquilo que Deus fez em mim. Amém? E a palavra também vai dizer assim: apresentaram-lhe um surdo mudo. Na Jerusalém, vai dizer assim: trouxeram-lhe um surdo que gaguejava. Agora nós vamos fazer uma dinâmica, irmãos. Vou pegar a minha amiga Tainá, que ela está de frente aqui. Irmã, passa para a irmã do lado das suas coisas. Agora a Tainá, ela vai ser surda, e ela vai, nela, só
Tainá vai vir até mim, certo? Tainá veio até mim, não veio? Ela não é cega. Ela só não escuta e tem a língua pesada, certo? Beleza, pode sentar, Tainá. Agora, deixa eu ver o irmão que está com menos coisa. Irmão, você para o seu Bíblia pro lado. Você vai ser o pessoal que trouxe o vídeo que eu sou Jesus, né? Ó, gente. Vai dizer assim, trouxeram. Vai lá, busca a Tainá e traz até mim, por favor. Trouxeram-lhe até Jesus. É um detalhe interessante que vai dizer a palavra. Muito bem, podem voltar. Irmãos, a Tainá, ela é surda, fala com dificuldade. Alguém precisava buscar ela para conduzir até Jesus? Se Jesus tivesse feito uma ceia, ou se eles tivessem falado, Jesus está ali, ela está vendo, ela vê. Por que trouxeram? Será que essa palavrinha trouxeram está ali à toa? O que o Senhor tem a nos dizer? Grava isso no teu coração. Isso é esplêndido para nós pregadores, porque quem não escuta é muito mais doente do que aquele que não vê. Olha isso, a seriedade. Quem não escuta é mais doente que aquele que não vê. Por isso que vai dizer que trouxeram, para que possa frisar que era muito mais doente. Ele era muito mais doente porque ele não escutava do que aquele que não via. Porque quando eu não escuto o Senhor, eu sou mais doente do que aquele que não vê. Porque eu não escuto a voz do Senhor. Então vai dizer que eu sou enferma, porque nós não escutamos. E será que aqui nós temos pregadores enfermos, Viviane? Será que na diocese de Cornélio nós temos pregadores que estão enfermos porque não escutam a voz do Senhor? Um minutinho de silêncio aí, reflete. E você? Você tem escutado a voz do Senhor? Será que eu e você, irmãos, temos sido esses pregadores que precisam ser pegos pela mão? E aí o padre nos leva agora lá para Gênesis. Não precisa pegar, mas se vocês quiserem anotar, nós vamos agora lá para Gênesis, voltar lá em Adão e Eva, e agora nós vamos entender mais algumas coisas. A Bíblia vai dizer assim que a serpente ela não morava no paraíso, mas ela veio para o paraíso. A serpente entra no jardim e começa a conversar com Eva, talvez aí no WhatsApp, trocar uma figurinha, né? Vamos trocar uma figurinha aí, Eva. E aí, tô aqui, né? Chegou lá aquela serpente, astuta, presta atenção nessa palavra, astuta, e beleza. Interessante que no capítulo 2, o Senhor vai dizer assim para Adão: aqui estão os animais, vocês devem dominá-los. É interessante que um significado o Senhor pede para que Adão coloque nome nos animais. E quando isso vai gerar, que quando ele pede para que coloque nome, dá esse sentido de autoridade, esse sentido de domínio, porque foi Adão que coloca nome. Então, quando nós vamos estudar ali, a gente descobre que é esse termo de dominá-lo, que ele vai dominar os animais, principalmente ali a serpente. Então, presta atenção nesse detalhe, que o Senhor diz que eles vão dominar os animais. São Pedro, na segunda carta, diz que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Então, Deus deu uma ordem para que Adão iria dominar os animais. Beleza? Então, a serpente entrou, trocou um WhatsApp ali com Eva. Voltamos ali em Gênesis 2, que eles deveriam dominar os animais. Voltamos aqui. A tradição judaica diz que quando Eva se encurvou para conversar com a serpente, por quê? Porque o padre vai dizer que a única cobra que fica em pé são os nossos vizinhos. Que essa cobra, ela não ficou em pé. Não sei se vocês têm vizinha aí, umas cobrinhas que ficam em pé lá do lado da sua casa, né? Eu não tenho, graças a Deus, meus vizinhos são umas bênçãos. Né, gente? Mas enfim, então quer dizer que a serpente, ela não ficou em pé. Então a Eva, ela se encurva para escutar aquilo que a serpente tinha a dizer. E a serpente vai dizer assim. A Bíblia diz que ela veio sinuosa, rastejando para conversar com Eva. E quando ela propôs para
Deus disse que, ela vai dizer assim, Deus disse que da árvore tal não podemos comer. E é mentira, porque Eva diz o quê? Nós vamos ler que Eva vai dizer assim, vós não podeis comer de todas as árvores? A serpente diz. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. E aí começa que Eva começa a se assemelhar à serpente. Por quê? Porque ela já reduziu o dom de Deus. A palavra vai dizer que a serpente disse que ela poderia comer de todas as árvores. E ela disse, não posso comer do fruto. Vai dizer também aos judeus que até as árvores eram comestíveis. E Eva disse que não pode comer do fruto. Então ela reduz o dom de Deus. Nesse momento, no momento em que ela se curva para conversar com a serpente, ela já começa a tirar o ouvido que estava na boca de Deus e coloca na boca da serpente. E a partir do momento ela já começa a se assemelhar àquela serpente. Algo interessante, que quando eles comem o fruto, o que acontece? Eles veem que eles estão nus. E a palavra astuto, sabe qual é o significado dela? Nu. Então nesse momento a palavra vem nos mostrar que de fato Eva e Adão se assemelham à serpente, se assemelham a Satanás, porque a palavra comprova que é astuto e quando eles comem, eles veem que eles estão nu. Por quê? Por que aconteceu isso com Eva? O que ela fez? Como? Não entendi. Desobedeceu, mas por quê? O que ela fez? Escutou a serpente, tirou o ouvido. Gente, isso é muito sério. Quantas vezes eu e você tiramos, os nossos ouvidos da boca de Deus e acreditamos em tantas outras coisas, principalmente nesse tempo de tantas informações que nos são dadas. Quando a gente para refletir e fala, que safada, desculpa a palavra, Nossa, como assim, gente? Eu troquei Deus pela serpente, eu me encurvei a ela. Gente, eu juro que não foi eu que estou apertando. Eu sou da Pascom, lá eu vejo quando o pessoal vai se esfregar, e às vezes a gente de fato aperta, estava aqui embaixo. Eu queria falar sem microfone, mas vocês não deixam. Então, a palavra astuto no hebraico é a mesma que nu, para mostrar que Eva se assemelha. Gente, quando eu falo aqui de Eva, Adão também, tá? Então, a gente está falando aqui de Eva, e olha para vocês verem. Então, Eva tira a boca da boca, tira o ouvido da boca de Deus e acredita naquilo que a serpente está dizendo, e Adão também tira o seu ouvido da boca de Deus e acredita na sua mulher que é mentirosa. E vai lá e os dois e acontece tudo que nós já sabemos. Então, diminuindo, irmãos, o dom de Deus. Então, Eva fica mentirosa, lenta, e um fato muito interessante, bonito de luz, que a palavra também vai nos dizer, é que assim, quando nós vamos ver que a palavra vai nos dizer assim no capítulo 3, colocarei inimizade entre ti e a mulher, essa esmagará a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Porque o que ela fere, por que ela fere o calcanhar? Então ela se torna, além de mentirosa, o que mais? Vamos ver aqui que eu coloquei. Ela se torna mentirosa, ela vai se tornar agora também vagarosa, lenta, se assemelha à serpente ali, sinuosa, e ela vai se tornar lenta na vontade de Deus. Ela se torna lenta, vagarosa. E eu quero que vocês me falem quem que é a pessoa que é apressada. Na palavra que a palavra vai dizer Nossa Senhora. E mais uma vez a palavra vem nos dizer que nós devemos ser apressados na vontade de Deus. Nossa Senhora em momento algum tirou o ouvido da boca de Deus. E a palavra em Lucas vai dizer que Nossa Senhora foi apressadamente. E era o que aconteceu? Ficou vagarosa, lenta, porque deu ouvido à serpente. Nossa Senhora não deu ouvido ao pecado. Ela acreditou naquilo que o Senhor estava lhe dizendo e ela vai apressada. Nossa Senhora é apressada na vontade de Deus. Quem é que quer ser apressado na vontade de Deus? Por quê, irmãos? Porque nós temos o ouvido na boca de Deus. Nós escutamos aquilo. É muito interessante como a palavra, quando a gente vai mergulhando, a gente vai entendendo
Vocês sabiam que esse não é o nosso primeiro mandamento? Descobri no Enfe também. Então agora, o nosso primeiro mandamento, se vocês quiserem anotar, está lá em Deuteronômios 6:4. Deuteronômios 6:4, porque agora que nós vamos entender o remédio. E passou batido essa informação que é belíssima. Lá em Deuteronômio 6:4 vai nos dizer assim: escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. E vai lá continuar para o nosso primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento é escuta, Israel. Esse é o nosso primeiro mandamento. Escuta, Israel. Escuta, pregador. E agora nós retornamos, finge que eu já tinha dito, passamos aqui pelo momento de Eva, né? Lenta, mentirosa, vagarosa, né? Tirou o ouvido da boca de Deus. E agora os judeus vai nos revelar qual a cura, irmãos, para os nossos ouvidos, para o de Adão e Eva, do pecado, mas também para o meu e o seu. E a cura é o primeiro mandamento. Escuta, Israel. Só vou pegar aqui para que não me perca novamente. Escuta, Israel. Todas as vezes que o homem escuta Deus, é como se fosse um remédio que entra pelos seus ouvidos para curar todas as mentiras que nós ouvimos da serpente. Deus vai abrindo os nossos ouvidos, irmãos. E algo interessante que o padre nos trouxe, que quando os judeus eles fazem isso duas ou a 3 vezes no dia, que chama Shema. O que é o Shema? Alguém já ouviu falar? O Shema é isso. Eles param para escutar a Deus. Chama Shema. Ao menos 2 ou 3 vezes nos dias, os judeus param para escutar o Senhor. Shema. Escuta, Israel. E eles não fazem isso de qualquer forma. Como que eles fazem para escutar a Deus? Eles fecham os olhos, eles tampam os olhos para que os ouvidos deles, a audição deles não fique comprometida com aquilo que ele esteja vendo, para que ele não possa ver o fruto como o fruto é atraente. Então eles fecham os olhos para que eles possam acreditar somente naquilo que Deus está falando e não naquilo que eu estou vendo, porque nós vivemos da fé e não daquilo que nós vemos. Então eu e você também precisamos praticar o nosso Shema. Precisamos estar diante da presença do Senhor novamente para escutar. Parece repetitivo, irmãos, isso que a gente está falando, mas para pensar uma coisa. É algo que eu já disse quando eu estive aqui também. Quando o Senhor suscita algo no Enfe, né, em que eles preparam o ano todo, o Senhor vai falando, e enfim, toda aquela preparação, a gente organizou o evento, a gente sabe, o Senhor fala. É porque o feijão com arroz não está sendo bem feito. Eu e você não escutamos mais o Senhor. Amém? Então, que fique que a gente saia daqui, tipo, meu Deus, preciso escutar o Senhor. Vamos lá, vamos fazer o nosso Shema, parar e escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E daqui a pouco a gente vai ver que a palavra também, irmãos, veio nos comprovar sobre esse remédio que é escutar o Senhor. Voltamos aqui então. Isso é uma escuta profética. Eu fecho os olhos para aquilo que eu acho, fecho os olhos para aquilo que eu vejo e vou apenas escutar os comandos de Deus. Então, o primeiro mandamento, escutar a Deus, é o nosso remédio. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo um mundo de muitas informações, de muitos vídeos, né, de muitos pregadores. Depois, mais tarde, eu vou falar na pregação também do Leandro, um alerta que ele nos fez, mas fica aqui também o alerta do padre, que ele falou sobre a questão que nós estamos, como eu disse, não escutamos mais a voz do Senhor e estamos somente escutando aqueles pregadores dos vídeos, dos YouTube, dos Instagram. Gente, eu estou falando que tem conteúdo ruim, o padre frisou isso, né? Que tem quantos anunciadores, quanto nós temos aprendido com as redes sociais, não é mesmo? Se a gente tiver prudência, eu mesmo digo quanto eu amadureci esse tempo de recém-casado, sigo algumas mulheres que eu admiro, e o quanto elas têm me feito edificar o meu lar, quanto elas têm me ajudado a ver sentido
não. Aquilo que o irmão me disse eu tomo como uma verdade. E aquilo que a igreja me diz eu esqueço, entendeu? Cuidado com as informações, com as pessoas que nós seguimos, com as pessoas que nós admiramos. Um conselho que o padre Eduardo nos disse, da mesma forma que ele recebeu toda uma moção do Leandro que ele fez, ele apresentou diante de Deus. Senhor, o Leandro me passou toda essa moção, eu tenho certeza que ele escutou a Deus, mas e agora? O que o Senhor tem a me dizer? Vamos sumir determinado conteúdo? Vamos rezar, vamos escutar o Senhor. Senhor, escutei isso. Isso é bom? Sabe que aquele irmão rezou para se preparar? Não digo só informações espirituais, mas em tudo que nós temos consumido. Sabe por quê? Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento. Foi até uma partilha que eu tive com o Leandro, numa reunião estadual que nós tivemos, não lembro se foi em Curitiba, acho que foi em Curitiba, e eu queria partilhar aqui com vocês. Gente, eu não estou falando que é errado, que a gente não tem que se esforçar, mas estamos vivendo agora a geração Frei Chios, Deus seja louvado, o Instituto Resident, não é mesmo? E Deus seja louvado, irmãos. Precisamos sim mortificar a nossa carne, precisamos ser fiel no nosso rosário, mas chegamos num ponto em que talvez, principalmente muitos de nós, não sei se vocês já tiveram esse sentimento ou já conviveram com pessoas que têm esse sentimento, que a gente começa a se sentir assim: eu não consigo levantar para rezar de madrugada. Gente, eu não quero dizer aqui na questão do esforço, tá? Na questão que a gente não tem que fazer penitência, a gente não tem que se esforçar, mas chega um momento se eu não rezo de madrugada meu rosário que eu vou rezar durante o dia não é válido. Só vai ser válido se eu rezar na madrugada. Então, a gente sabe que a nossa intimidade com Deus, ela não tem. A gente sabe que a nossa intimidade com Deus, ela não tem hora. Eu não estou falando, é lógico que eu vou rezar de madrugada. O céu está menos ocupado, é menos gente rezando. Mas quer dizer que se eu rezar o meu rosário meio-dia, ele não vai ter eficácia? Estou falando que o Frei Gilson é ruim? Jamais, gente, que bênção, Deus seja louvado, o quanto eu aprendo com ele, Deus seja louvado. Mas talvez, irmãos, há certos irmãos que não conseguem acordar de madrugada porque vai prejudicar o seu rendimento no trabalho. Ele vai chegar mal-humorado. Eu trabalho, eu sou professora, vou chegar, vou tratar as minhas crianças, sai daqui, porque a gente às vezes, a questão do sono, ela nos prejudica em algumas coisas, não é? Por que eu quis dizer isso? Porque nós vivemos, compartilhamos até às vezes alguns de nós fazemos comentários maldosos e a gente toma isso como verdade. Não vou agora nem mais rezar meu rosário, porque eu não consigo rezar de madrugada, não vai ter eficácia. Então cuidado, irmãos, tenhamos discernimento, tenhamos prudência, porque parece assim, capaz que eu escuto certas coisas, tomo isso como verdade. Só que quando nós menos percebemos, a gente já está, irmãos, absorvendo isso e deixando-nos corromper. Amém? Vamos lá então, vamos proceder aqui. Então, o primeiro mandamento, escutar a Deus. Nosso remédio, já falei do chamar. Irmãos, uma outra parte importante que eu também vou trazer, a gente vai ver que tem várias informações, é sobre uma palavra que o padre Eduardo nos disse. Eu e você, nós não somos profetas solitários. Às vezes o núcleo de oração vai nos passar uma palavra, é aquilo que eu disse, o Leandro passou por uma moção para ele. Se vai ser difícil ou não de pregar, eu vou pregar aquele tema que me foi passado naquela passagem, mas antes eu vou apresentar para o Senhor. Uma recomendação que o Leandro vai nos dizer, eu não quero entrar na pregação dele, mas o padre também faz, é que eu preciso pregar aquilo que me foi passado. Eu não sou um profeta solitário, vou deixar a minha soberba sobressair e falar assim: eu não vou pregar essa palavra não, eu vou pregar o que eu quiser. Eu vou pregar outra palavra, porque essa já é a fala do Leandro, tá? Aquelas velhas do núcleo lá, não sabem rezar não. Aquelas velhas lá, eu vou pregar o que eu quero. Então, tenhamos prudência, não sejamos desonestos. Não duvidamos daquilo que o irmão nos passou.
rápido e dizer: não menosprezemos. Irmãos, se é algo que foi nos trazido, é porque está acontecendo. Não sei se acontece aqui na realidade de vocês. Não sei se no seu grupo de oração, ou você quando foi preparar uma pregação, já aconteceu isso. De você passar uma palavra e o irmão chegar lá com outra. Às vezes, irmão, pode ser que de fato aconteça. Às vezes o Senhor moveu, mas mesmo que o Senhor nos mova a outra palavra, a palavra que nos foi passada, a gente tem que fazer um jeito de encaixar ela. Amém? Isso aprendemos também na formação. E outra coisa interessante, irmãos, que nós vamos ver lá em Deuteronômios, ouve em Israel, para pegar aqui a versão da Jerusalém, que eu escrevi aqui. Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Portanto, amarás Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. Prestem atenção nisso. O verbo escutar, nós vamos trabalhar agora o verbo. O verbo escutar, no hebraico, é o mesmo que obedecer. Anota isso. O verbo escutar, no hebraico, é o mesmo que obedecer. Não existe uma palavra para falar obedecer, para escutar. É a mesma. Quem escuta, obedece. E quem obedece é porque está escutando. Ouvir basta ter ouvido. Até os animais ouvem. Agora, escutar é diferente. Eu me coloco em prontidão, uma obediência rápida, imediata. Eu me coloco na presença de Deus. Então eu escuto a Deus, e porque eu escuto a Deus, eu sou capaz de amá-lo de todo o meu coração, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Como que um pregador ama a Deus verdadeiramente? Tomando todas as suas decisões pautadas em Deus, obedecendo aquilo que o Senhor está nos direcionando. Precisamos ser obedientes, porque escutar é o mesmo que obedecer. Se eu sou capaz de obedecer, é porque eu escuto. Se eu desobedeço, é porque eu não estou escutando. E cuidado com a desobediência. Vai nos dizer que a obediência gera graça. Amém? Amém. Então, irmãos, prosseguimos. Eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração, colocar Ele como centro das minhas decisões. E agora nós voltamos ainda para comprovar na palavra, só deixa eu confirmar aqui, para comprovar na palavra o significado que escutar o Senhor é o nosso remédio. Eu acho que eu pulei essa parte, deixa eu só confirmar aqui. Ou vai estar mais para frente. Tinha também a palavra. Mas enfim, irmãos, precisamos, já gravamos isso no nosso coração. Agora nós vamos voltar para a palavra. Volta lá para Marcos. É um caminho que a gente está fazendo. A gente vai anotando vários insights, aquilo que é importante, gravando no nosso coração. Voltamos então para a nossa palavra. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesses a mão. Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com a saliva. Na Jerusalém vai dizer: levando a sós para longe da multidão. Vocês já se perguntaram por que Jesus tira ele da multidão? Ou não, quando vocês meditaram esta palavra? Também tem um significado para nós. Vai dizer a palavra que Jesus tira esse que era surdo-mudo, que era surdo, falava, né, e gaguejava, ele tira da multidão. Por quê? O que o Senhor quer nos dizer? Para mim, para você, pregador, que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Como que eu vou anunciar Jesus, chegar lá no grupo de oração? Como eu vou chegar na Natália aqui para anunciar, se eu não conheço aquele que eu anuncio? O que vai dizer? Eu só amo aquilo que eu conheço. E o Senhor tira ele da multidão, porque o Senhor quer ter intimidade.
do Senhor. Ele precisa ter intimidade. Eu só anuncio aquilo que eu conheço. E eu e você temos tido intimidade com Jesus? Nós anunciamos um Deus que nós conhecemos? Nós anunciamos uma palavra em que nós degustamos? Ou não, irmãos? Como está a minha e a sua intimidade? Mais uma vez, voltamos para a escuta profética, porque a escuta profética é ser amigo de Deus, é ter intimidade. Então o Senhor, a palavra vai dizer que Ele é tirado porque o Senhor quer se apresentar para Ele. Ele precisa ter intimidade com Ele. Voltamos, irmãos, para uma outra parte também. Até um padre frisou algo, vou colocar aqui também. Muitas vezes, irmãos, a gente, como ele diz, né, nós podemos conhecer as nossas apostilas de cabo a rabo, mas eu preciso experimentar, né? Antes eu posso ter todo o conhecimento do mundo, eu posso ter uma teóloga, ter todo o meu intelecto, mas se eu, irmãos, não viver essa experiência com o Senhor, a minha pregação não vai ter eficácia. Eu só vou falar bonito, vou chegar aqui, irmãos, e não tem os irmãos que falam bonito? Que, meu Deus, que falam, que povo que fala bonito. Às vezes eu vejo os pregadores assim, como é o meu caso, né? Eu me perco, a gente está melhorando, né? A gente fica emocionado, dá uma chora. Tem uns irmãos tão cultos, né? Cada um tem uma forma de pregar. Os intelectos que fala difícil, Leandro, por exemplo, né? Prega bonito. E a Marivone? Quem lembra do nosso coordenador estadual? Gente do céu, a Marivone pregava bonito demais, ela prega bonito demais, né? A gente tem que estar com um dicionário na mão para entender algumas palavras, né? Mas era jovem, gente, não pode ficar junto, não deixa os jovens juntos, viu? A gente foi para uma reunião estadual, eu coordenei um CUR, quando eu morava em Marama, e nós fomos para uma reunião estadual, e a Marivone foi pregar para nós, juntou tudo nós lá no fundão, dela falava umas palavras difíceis, mas ia lá no dicionário pesquisar, né? Para entender, irmãos. E ela está errada? Não, eu que não sou, né? A gente que não estava no nível dela, né? Mas irmãos, brincadeiras à parte, mas para a gente entender que nós anunciamos aquilo, a experiência que nós vivemos. Amém? Amém. E agora, irmãos, por que Jesus coloca o dedo no ouvido dele? A palavra vai dizer assim: pôs-lhes os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Por que Jesus coloca o dedo no ouvido? Já pararam para pensar? Se Jesus era Deus, era só ele falar, Éfata, cheguei aqui, Éfata, e o ouvido iria se abrir. Por que Jesus toca? Vocês sabem? Quem sabe me dizer? Para quê? Não. Jesus toca para dizer: o pecado pode ter te tocado, o pecado pode ter tocado, mas você és meu. Jesus quer novamente colocar as suas digitais em nós, irmãos. O pecado pode ter colocado escamas, nem sei se a gente fala escamas para as visões, pode ter tapado os meus ouvidos, mas eu sou obra do Senhor, e Jesus foi aqui para declarar isso. Você é meu, tu és meu, tu és amado, tu és querido. O pecado pode ter deixado também as marcas em ti, mas eu tomo você de volta para mim. Irmãos, talvez o meu e o seu ouvido esteja aqui meio comprometido. Talvez a gente vai analisar ao decorrer dessa pregação que a gente está com a nossa agendinha tudo 10, nota 10. Talvez aí eu vou sair daqui falando: não, eu preciso melhorar, em alguma coisa eu preciso melhorar. Mas hoje o Senhor vai nos dizer que Ele toca os nossos ouvidos, que Ele coloca novamente as digitais deles, para que a minha audição que estava comprometida hoje, eu e você iríamos sair daqui com os ouvidos desentupidos, desejosos, se assim eu e você quisermos nos colocar, né, com os nossos ouvidos na boca de Deus, porque Ele nos toca. E é isso que vai nos dizer a palavra, né? Que Ele nos toca, que Ele vai tocar, para que Ele possa deixar as digitais dele. Aonde ali o pecado havia tocado Adão e Eva, e nós e Ele, no momento o Senhor toca, para que as digitais dele possam desentupir os nossos ouvidos, para que as mãos, porque nós fomos formados pelas mãos do Senhor, não fomos? Né? Formados pelos dedos do Senhor. Então o Senhor vem nos tocar para que os nossos ouvidos possam ficar descobertos.
Então vamos voltar lá. E agora, irmãos, a gente vai entendendo. Nós voltamos o porquê da saliva, né? Como a gente disse, Jesus poderia só ter falado éfita. Abre-te, pronto, estava curado. Mas por que também agora que o Senhor vai tocar a língua dele com a saliva? Alguém sabe dizer? Por que o Senhor toca com a saliva? E a resposta de que por que o Senhor toca com a saliva está lá no Salmo 44. Então deixa eu conferir aqui na palavra se é o 44. Lá o padre tinha nos passado o 45, mas era o 44. Vai nos dizer assim: sois belo, o mais belo dos filhos dos homens, expande-se a graça em vossos lábios, pelo que Deus vos cumulou de bênçãos externas. Presta atenção. Sois belo, o mais belo dos filhos dos homens, expande-se a graça em vossos lábios, pelo que Deus vos cumulou de bênçãos eternas. Então, por que o Senhor tocou-lhe com a saliva? Porque da saliva do Senhor sai o quê? Vai, Viviane, você lembra? Bênçãos e graças. Por isso que o Senhor toca com a saliva, porque a palavra vai nos dizer que da boca do Senhor saem bênçãos e graças. Tudo que Jesus fala acontece, irmãos. Se nós pregamos em nome dele, se nós falarmos o que ouvimos dele, aquilo que sai da nossa boca está acontecendo, porque nós somos tocados pela saliva do Senhor, nós somos tocados por aquilo que o Senhor nos fala. E precisamos acreditar que quando nós anunciamos, nós estamos anunciando uma verdade, porque confiar naquilo que o Senhor nos disse. É lógico, irmãos, tenhamos discernimento, né? A gente conhece uma ou outra realidade, aonde o grupo de oração, o núcleo, às vezes vai ter que levar, né, Viviane, um caso às vezes mais sérios, né, levar para a coordenação diocesana, vamos pastorear os irmãos, mas crer naquilo que o Senhor está nos dizendo e anunciar, né, sem medo, crendo mesmo que é o Senhor que nos revela. Então, tudo que sai da boca do Senhor, né, o Senhor toca, porque saem as graças e as bênçãos. E agora, irmãos, eu quero fazer algo com vocês. Quero contar algo que o padre também nos trouxe, que vai dizer assim: quando uma criança completava 12, 13 anos, a criança ela ia ler pela primeira, os judeus, né? Ela ia ler pela primeira vez na sinagoga ou no templo. Então, Jesus também fez isso. Então, vamos lá. Quando uma criança ela completava ali os seus 12, 13 anos,
É Jesus que dá sabor à minha e à sua vida. Jesus hoje quer me dar esse sabor de céu para mim e para você, pregador, para que a gente anuncie com essa certeza de que a palavra é doce, a palavra é tão doce quanto o céu, irmãos. Eu não sei, mas o céu deve ser não, tenho certeza que é maravilhoso. É o Senhor que toca o ouvido daquele irmão lá que estava lá, surdo e mudo, que toca a sua saliva para dizer: eu te dou o sabor do céu. O sabor do céu que eu e você precisamos anunciar no nosso grupo de oração. Não só no nosso grupo de oração, lá no nosso trabalho, na escola, onde o Senhor nos levar, irmãos, porque primeiramente eu preciso pregar com a minha vida, com o nosso testemunho. Eu já contei aqui para vocês que tinha um irmãozinho do meu grupo de oração, ele faleceu, não faleceu de Covid, mas foi durante a pandemia. E ele tinha, irmãos, um desejo tão grande de pregar. Eu já era serva da renovação, ele ainda estava em processo formativo. Quando eu voltei para a minha cidade, eu fiz faculdade em Umuarama, me formei lá em Umuarama, fiquei anos na diocese de Umuarama, comecei o meu servir lá. E eu voltei, quando eu voltei embora, ele trabalhava com a minha mãe e ele falava, eu já pregava, né, irmãos? Eu tento pregar, tento anunciar essa palavra que tem esse sabor doce. E ele falava para minha mãe que queria pregar, e daí a gente, no grupo de jovem, ele entrou, um servo maravilhoso, gente, um menino que exalava santidade. Eu até me emociono de falar dele. E ele falava que ele queria pregar, o sonho dele era pregar, ele estava terminando o módulo básico. O Senhor recolheu ele antes, mas ele me evangelizou tanto, e aqueles jovens que estavam com a gente no nosso grupo de oração, com a vida. Ele anunciava com a vida que a palavra de Deus tinha esse sabor doce. Ele não precisou pegar o microfone como eu estou aqui, como nós estamos dando no nosso grupo de oração. Eu e você temos essa responsabilidade de anunciar esta palavra que tem sabor, de gerar vida e salvação naqueles que nos escutam, primeiramente em nós, de lutarmos pela nossa santidade. Talvez uns aqui hoje a gente vai sair também com uma incógnita: será que esse é o nosso chamado? Leandro nos fez pensar, eu refleti, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A gente vai pensar. Mas irmãos, reflitamos sobre a responsabilidade de ser pregador, de me colocar na escuta do Senhor, de me colocar o meu ouvido na boca do Senhor, porque eu estou lidando com almas. Eu não estou chegando lá para me exaltar, para me promover. É lógico que eu estou nervosa de estar aqui, irmãos. A pregação do Padre Eduardo, ela foi extremamente difícil. O meu intelecto não acompanha o dele, eu me esforcei o máximo. Eu não sei como ia sair, eu falei: Senhor, eis-me aqui. Na uma semana que eu tive, que me foi passado para estudar, eu fiquei. Mas não vai ser como foi lá, né, Viviane? Mas de qualquer forma, a gente precisa extrair. Não porque eu estou aqui, mas porque é o Senhor que está nos direcionando. Foi o Senhor que direcionou o Padre Eduardo lá. E são coisas importantes, nós não escutamos mais o Senhor. Então que nós saímos daqui com um pão de faca, né, com os corações desejosos dessa escuta, dessa intimidade com o Senhor. Se eu e você não temos mais a nossa oração pessoal, se eu e você não temos mais a nossa intimidade, retornamos diferentes. Eu voltei doente diferente, Viviane e você. Eu voltei lapidada, gente. Há muitas coisas que precisam ser moldadas. E eu já coloquei em prática. Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. Eu era uma pessoa que eu me importava muito com a opinião das pessoas. O que fulano diz de mim, né? Eu sou recém-casada, o que fulano está pensando de mim, não sei o quê. E muitas vezes eu deixava de viver aquilo que Deus queria para mim, para agradar pessoas. Irmãos, eu e você precisamos agradar a Deus. É a Deus que nós iremos prestar conta, é a Deus que nós agradamos, não é as pessoas. Amém? Sejamos fiéis. Que nós tenhamos no nosso coração essa certeza da nossa responsabilidade. Retornamos então para a palavra. Levantou-se os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfita, que quer dizer abre-te. Então, olhando para o céu, suspirou. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram e a língua soltou-se. E ele começou a falar bem perfeitamente. Por que ele começou a falar perfeitamente? Porque ele foi tocado pelas bênçãos e as graças do Senhor. Quando o Senhor nos toca, eu e você, toda a minha fala que era
comprometida, agora nós iremos falar perfeitamente. Cada um de nós com o nosso carisma, com o nosso jeitinho. Como eu disse, uns têm o intelecto, são mais estudados, nós iremos falar sobre a formação também, né? Falam mais bonito, outros falam mais de uma forma simples, mas se eu e você, inspirado pelo Espírito Santo, tanto a minha quanto a, vou dar o exemplo da Maria Ivone, mas eu acho ela tão culta, mais culta, por exemplo, vai tocar da mesma forma, porque eu e ela fomos inspiradas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que a partir do momento em que eu permito que o Senhor toque a minha língua, toque com a sua saliva, a minha fala que é comprometida, ela passa a ser perfeita. Não porque nós merecemos, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, amém? E nós precisamos acreditar nisso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, irmãos, são muitas coisas. Esse entre foi, uau! Voltamos então, irmãos. Deixa eu ver que são tantas informações, deixa eu ver a hora. Meu Deus. Então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo dará gritos alegres, porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. Vai dizer a palavra que ele foi tocar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. Vamos voltar lá em Marcos. No mesmo instante os ouvidos se abriram, a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. E o Padre também, irmãos, vai nos levar a mergulhar sobre a alegria de anunciar, né, de soltar esses gritos alegres. Agora podem anotar aí, não precisam pegar. Lá em... Deixa eu só confirmar. Deuteronômios capítulo 30, versículos 13 e 14. Na verdade eu não anotei, não é essa ainda. Eu acho que essa é de Deuteronômio, gente. Passou batido nas tantas passagens que o Padre citou. Mas vai dizer assim: então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo dará gritos alegres, porque águas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. E ele nos levava a refletir: que gritos alegres são esses? Jesus resultou no Espírito, lá em Lucas, no capítulo 21, porque essas coisas foram reveladas aos pequenos, porque ele ouviu do Pai, o que faz o pregador exultar de alegria, quando ele ouviu de Deus e alcançamos os corações. O motivo da minha e da sua alegria, irmãos, na nossa pregação, é quando nós escutamos de Deus e a palavra que nós anunciamos toca o coração. Eu não vou me alegrar porque a minha pregação deu certo, né? Eu preparei o meu roteiro e uau, preguei. Sabe quando a gente sente que a pregação foi uau? Né? Talvez nem tenha sido, mas humanamente nós sentimos que deu certo. Mas nós não nos alegramos porque a minha pregação deu certo. Nós nos exultamos de alegria quando nós vemos e nós temos os frutos que o coração daquele irmão foi tocado. E é por isso que nós precisamos, irmãos, ter esse pastoreio, estar atento ao nosso grupo de oração. Será que a minha e a sua pregação tem gerado frutos de conversão? Será que a palavra que eu estou semeando tem gerado conversão? Será que aquele irmão que estava lá pela primeira vez, ele está voltando no nosso grupo de oração? Vocês já se perguntaram? Se a palavra que nós estamos anunciando tem sido eficaz ou não? Será que eu não estou dando cacos de vidros a eles, desde a palavra de salvação, desde essa escuta, a certeza daquilo que Deus quer fazer? Então que nós possamos exultar de alegria no Senhor, quando os corações são tocados, não por nós, irmãos, não porque eu estou pregando, mas porque eu fui obediente. Eu ouvi o Senhor e o profeta fala aquilo que o Senhor nos diz. Você não é um profeta? Uma profetisa e um profeta? Então nós anunciamos aquilo que nós ouvimos do Senhor. E quando nós ouvimos do Senhor, pode ter a certeza de que a palavra dele irá se cumprir. Porque Deus é um Deus fiel, é um Deus que cumpre aquilo que ele fala.
escuta profética e do nosso chamado. Olha lá, chegou o padre diz, me fugiu agora a palavra que o padre, os opressores, chegou a opressores, diz que em todo lugar que ele vai tem um opressor, dizer que o tempo está acabando. Irmãos, de fato é uma pregação que é grande, são muitos detalhes que o padre nos diz, mas vamos finalizar aqui com Samuel, porque Samuel também tem muito a nos ensinar. E a gente vai entender a gente vai finalizar entendendo a nossa responsabilidade enquanto profeta. Se eu e você não fizermos o nosso arroz e feijão bem feito, nós iremos ser cobrados. Então, Samuel, se vocês quiserem pegar, vai ter um versículo que nós vamos ressaltar, capítulo 3, versículos 19, Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, 19. Então, nós entendemos bem tudo o que aconteceu com Samuel. Os versículos primeiros vai dizer que ele servia sobre as ordens de Eli. Ainda Samuel não conhecia a Deus e ele servia a Deus sobre as ordens de Eli. E naquele tempo, irmãos, as visões e a voz do Senhor, elas já não eram tão frequentes, né? A palavra vai nos dizer, era rara, né? Naquele tempo a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. E aqui eu até frisei, responsabilidade de um profeta, de um pregador. Prestem atenção, olha a responsabilidade de um pregador. A palavra Samuel significa, quem sabe dizer? Alguém falou? Como? Eu obedi ao Senhor. Então significa, aqui, né, colocamos ouvido de Deus. Então é alguém que ouve a Deus, é alguém que tem o ouvido em Deus. E nós temos que ter também de Samuel em nós. Temos que ter esse ouvido atento à voz de Deus. Nós precisamos ter um ouvido que escuta a Deus. Quando Deus fala, guarda bem isso. Quando Deus fala, o povo tem para onde ir. Quando Deus fala, a gente vê as possibilidades e tem esperança. Porque nós somos os profetas que vamos anunciar as possibilidades, vamos anunciar aquilo que Deus está nos falando. Quando Deus fala o povo sabe para onde ir. O povo tem possibilidades diante de tantas impossibilidades e o povo tem esperança. Quando Deus não fala, quando Deus tem silêncio, o profeta não tem o que dizer. E lá em Crônicas 20 vai dizer que é preciso escutar os profetas. Agora, irmãos, se nós, profetas, pregadores, não escutamos a Deus, o povo também não tem direção, o povo não tem possibilidade, o povo não tem esperança. Olha a nossa responsabilidade. Se eu e você não escutamos o Senhor, como nós vamos direcionar se nós não o ouvimos? Aquele povo vai padecer, ele vai perecer, porque eu e você não estamos escutando o Senhor. E nós precisamos ter o nosso ouvido na boca de Deus. E quando o profeta escuta a Deus, ele traz para você, traz para nós, o povo de Deus, aquilo que ele ouviu. E o povo tem esperança, vai saber para onde ir. E para os que Moisés, por isso que Moisés toda hora saía para escutar a Deus, para que ele pudesse anunciar a esperança ao seu povo. E o interessante, irmãos, que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. A gente vai ver ali no início de Samuel. Então, olha a situação que eles estavam. De um lado estava Eli, que já estava cego e não tinha mais visões. De outro lado estava Samuel, que ainda não conhecia a Deus. Samuel não conhecia a Deus. Então, imagina a situação do povo. Quando o profeta esquece quem ele é. Quando o pregador esquece quem ele é. Quando ele não traz o que ouviu a Deus, o povo vai perecer. Se eu e você não escutarmos a Deus, o povo irá perecer. Quando nós nos esquecermos da nossa responsabilidade, da
colocava através do padre é que Deus não cumpre, Ele não faz aquilo que é minha e sua obrigação. Ele nos auxilia. A gente já está finalizando, tá vendo? Ele nos auxilia. Mas aquilo que é responsabilidade minha e sua, o Senhor não irá fazer. Fique ciente disso, tá? Então, se meu papel e sua obrigação é estar diante de Deus, escutando aquilo que Ele fala, né? Ele só vai fazer aquilo se eu, né? E você nos colocarmos na presença dEle. Então, o povo lá está perecendo, o povo vai se perder. E vai ser responsabilidade de quem Deus pôs na frente. E se eu e você não fizermos aquilo que Deus nos chamou a fazer, nós iremos ser cobrados. Deus não vai fazer aquilo que, né, cabe a nós. Então, irmãos, nós precisamos ser íntimos do Senhor. Agora que nós entramos aqui para a gente finalizar. Naquele tempo, então, a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Deus chama Samuel 3 vezes, aquilo que nós já conhecemos. Samuel, eis-me aqui, Samuel, eis-me aqui. Ele achava, né, que era ele. Até que o Senhor fala, Samuel, Samuel, Samuel. E ele vai dizer, né, eis-me aqui. Vocês conhecem muito bem essa palavra. Ela diz, fala que o teu servo te escuta, fala que o teu servo obedece. E o interessante, irmãos, um detalhe que o padre nos trouxe foi sobre a questão que a lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. Samuel estava dormindo no santuário do Senhor. Essa lâmpada é uma lâmpada que tem que ficar acesa no santuário e não podia apagar. E ela iria se apagar porque ele estava cego. Então o óleo iria acabar e ele não iria repor o óleo. Então ele não estava, quando Deus vê que ele não está cumprindo a missão dele, Deus chama Samuel. Samuel vai dizer, escuta, o Senhor fala com eles, apresenta eles. Aí, nós vemos lá no versículo 19, que eu pedi para que vocês pudessem pegar, que vai dizer assim, quando diz assim, Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava sem efeito nenhum de suas palavras, porque as palavras não eram deles, não era dele. A palavra de Deus não volta, diz o profeta Isaías no seu capítulo 55. A palavra não volta sem antes fazer o seu efeito. Por isso que